Salve galera, eu sou o Fernando Bezerra e vamos hoje ter mais uma discussão aqui do Portas da Percepção, a coluna semanal aqui do Rempadão, toda quinta-feira às 10 horas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para todos aqueles que pensam ainda que pode ser feita a psicoterapia ou qualquer tipo de terapia utilizando psicodélicos no Brasil. Né? Isso tem muito a ver com as pessoas que realmente padecem de alguma patologia que poderiam ter resultados melhores com psicodélicos e são privados desse direito de uma substância que poderia contribuir para o tratamento por questão de uma política de drogas, muitas vezes, ou totalmente, na verdade, equivocada. Então, a Anvisa tem piorado essa situação. Né? A gente sabe que a salvia-divinorum, por exemplo, é um enteógeno que foi proibido recentemente aqui no Brasil. E é mais uma catástrofe, né, dessa política de guerra às drogas. Mais uma substância de uso natural, de uso cerimonial, que se torna proibida no Brasil, né, por conta da Anvisa e também de pressões internacionais. Mas hoje a gente vai discutir o tratamento do alcoolismo, da dependência de álcool, utilizando LSD. Foram dois pesquisadores da Noruega, fizeram uma meta-análise, né, que é um método bastante sofisticado de análise de vários resultados, de várias pesquisas que foram feitas sobre aquele assunto. Tá? Então, sobre o nosso tema especificamente, primeiro é preciso entender os resultados aí que eles chegaram e a gente vai discutir um pouco esse estudo, tá? A gente vai colocar o estudo aqui embaixo, né? E o nome do estudo, para se alguém tiver interesse pesquisar. Mas os resultados foi que o LSD pode causar melhorias significativas, né, para a pessoa dependente de álcool. Uma dose simples e única já pode causar essa melhoria sobre condições adequadas. Ou seja, né, a maioria dos estudos, né, tiveram, aliados ao uso de LSD, também uma preparação de ambiente. Né? Na verdade, 4 dessas pesquisas, e algumas tiveram mesmo uma inclusão aí de psicoterapias de grupo ou individuais. Então, nem todas foram simplesmente o LSD, tá? Bem, então o estudo foi uma conjunção. Eles fizeram um grande estudo para saber quantos estudos já tinham sido, quantas pesquisas tinham sido feitas sobre o viés científico, sobre o LSD e o alcoolismo, né? De que modo eles poderiam reduzir ou melhorar os casos de dependência de álcool. Então foram encontrados 4.275 resultados, inicialmente de uma database de pesquisa, tá? Por busca, né, em alguns sites, como o PubMed e alguns outros. Tá? E eles foram excluindo, baseado em vários critérios que eles utilizaram para fazer essa meta-análise, né, a partir dos títulos e dos abstracts, ou seja, dos resumos. De todos esses resultados, na verdade, que foram encontrados usando palavras-chave, apenas 68, né, puderam ser inicialmente considerados, né, para uma observação mais cuidadosa, né? E desses 68, 59 foram excluídos, né? Isso porque ou não foram randomizados, né? Ou foram quase randomizados, e 7 foram randomizados, mas não puderam ter dados bem extraídos, né? Certo? Outros 23 eram de revisão, que também não foram utilizados. Foram utilizadas as pesquisas de campo, efetivamente. E aí, daí eles tiveram um grupo na verdade, de 6, né, grandes pesquisas. Né, foram 9 records incluídos, né, em meta-análise e 6 trials. Tá? Então, eles tiveram esse grupo de 6, né, que eles trabalharam, que utilizaram todos os grupos de controle, né, o experimento duplo cego. E mais do que isso, tiveram um follow-up, uma pesquisa de follow-up, ou seja, de segmento. Quando o pesquisador faz essa pesquisa de follow-up, ele segue aquela população que passou, nesse caso, pela dose de LSD, e vai vendo ao longo do tempo quais seriam as melhorias e de que modo essas melhorias estariam continuando com o tempo ou não. Tá? Então, esse é mais ou menos quando foi feito o estudo. Tá? Os resultados eu já falei que foi considerado como significativo, né, os avanços aí.
E também, colocado em combinação com a intervenção psicossocial, pode ajudar a prevenir, né, o uso inadequado de álcool. Tá? Gerando, e aí sim que é interessante, né? O que o LSD poderia promover para o dependente de álcool, né? Ele poderia promover, como um psicodélico, como um enteógeno, um novo sentido de vida, uma nova possibilidade de vida diante de uma vida normalmente já muito enraizada, muito incrustada, ou seja, com uma persona rígida, um ego rígido, que mantém um comportamento compulsivo de repetição, né? A dependência se trata disso, né? De uma patologia da repetição, de uma ausência de liberdade, considerando aí até o ponto de vista da psicopatologia existencialista. Então, o estudo conseguiu ver que o LSD promoveu esses novos sentidos de existência e uma consideração, uma nova motivação, né, para se permanecer sóbrio ou especialmente sóbrio, né? Esse foi o critério primordial. Vamos apenas ficar nisso, tá? Porque foi do estudo. Bem, então, mas o que a gente pode falar sobre esse estudo que é interessante que pode ser interessante para a gente aqui no Portas da Percepção, para as pessoas que estudam essa questão, tá? Foi o N deles total, considerando todos os estudos que eles realmente analisaram, foi de 536, né? O N é a amostragem foi de 325 receberam a dose de LSD e 211 eram um grupo controle, né? Ou seja, não receberam LSD na quantidade que os outros receberam ou receberam outros fármacos, né? Ou não receberam nada. Tá? Os critérios de exclusão, um deles foi, por exemplo, a psicose e esquizofrenia, né? A esquizofrenia é considerada uma patologia, uma psicopatologia, e o portador de esquizofrenia, ele é considerado que não é uma pessoa que seja interessante que tenha uso de LSD, mesmo para a psicoterapia. Hoje, essa é a visão que se tem de modo prevalente, né? Já existiram outras visões, outras discussões, mas hoje se entende que a pessoa com esquizofrenia, com psicose, não seria interessante fazer esse tratamento. Mesmo um tratamento bem organizado com LSD, tá? Mas claro que tem uma discussão sobre isso. As doses utilizadas, isso é interessante para a gente. Foram doses altas, né, de 210 microgramas a 810 microgramas, com uma média de 500. Então, isso reforça os estudos que já eram realizados, né, há muito tempo pelo Stanislav Grof, né, que foi um dos pioneiros aí da psicoterapia, da psicologia transpessoal, né, muito influenciado por Jung também. E são doses muito altas, né? Para vocês terem uma noção, a gente já fez um vídeo falando sobre isso, mas as doses de LSD de rua, hoje, né, contemporâneas, normalmente tem uma dose abaixo de 100 microgramas, né, variando entre 30 e 60, tá? Mas a gente falou melhor no outro vídeo sobre isso, e tem várias discussões do Porta de Percepção que vale a pena vocês darem uma lida e discutir, né? Mesmo trazendo estudos, trazendo também casos, para a gente poder avançar nesse estudo, tá? Então, a gente teve essas doses bastante altas, né? Como era já entendido pela literatura, embora não exista também uma coincidência absoluta de opiniões, existem divergências. Existiu na década de 60 uma terapia que era justamente o contrário, com doses muito baixas e frequentes de enteógenos ou de psicodélicos, tá? Então, como eram os grupos controles? Eles usavam de 25 a 50 microgramas de LSD, né? Quem já tomou uma dose baixa de LSD, o LSD, ele em doses baixas, muitas vezes são tomadas hoje, né? Por exemplo, a pessoa pega um quarto, divide o blotter, né? Que são esses quadradinhos que tem uma dose de LSD, e acaba indo para festas com essa dose, para praia, enfim. Essas doses muito baixas de LSD, elas permitem que o sujeito permaneça num estado mais social, né? E provocam, por outro lado, menos transformações tão abruptas, né? Dentro no sentido da própria personalidade do sujeito, experiências de pico são menos comuns com essas quantidades, são quantidades baixas, né? Então, era dado também denfetamina em alguns estudos, sulfato de efedrina ou condições de controle sem substâncias psicoativas, né? A diferença entre os estudos utilizados: 4 forneceram durante o uso ambientes agradáveis com música, né, para o usuário. Isso, claro que é bastante promotor de saúde, eu acho que isso pode fazer uma diferença muito grande nos resultados, na minha opinião, já seguindo alguns estudos e algumas
teorias que a gente já tem por aí. Tá? E 3 estudos forneceram tratamento clínico, psicoterapia e orientação ativa. Também, sem dúvida, vão afetar os resultados. Né? A diferença no follow-up, o tempo, né, de prosseguimentos desses usuários. Isso a gente teve alguma diferença, esse estudo teve, né? Até 1 ano depois desse uso, os resultados foram melhores, mais promissores no primeiro ano. Né? Depois eles vão começando a ser cada vez menos estatisticamente significativos. Ou seja, vai ter mais recaída, né, com o tempo, especialmente aí eu estou fazendo uma consideração própria, né, se não houver uma continuidade do tratamento. Né? Até uma sugestão do autor no final, nas suas conclusões, é realmente essa, de que o uso de LSD em outros momentos, né, com essas orientações, poderia resultar em melhores perspectivas, prognósticos. Né? Bem, mas o que? A diferença do follow-up, reações adversas. Tá? E reações adversas é um tema muito discutido no caso do LSD, porque a gente vai falar sempre de bad trip, a gente discutiu muito isso na tradução da Christine Cole, que a gente realizou aqui no Portas, e... Bem, o número foi pequeno, né? 8 participantes dos mais de 500 que a gente relatou tiveram reações adversas de moderadas a mais graves, mas nenhuma teve continuidade, ou seja, foram reações que envolveram aí, uma ansiedade, confusão de pensamento, mas que logo recidiram e não continuaram afetando o sujeito por longo tempo, né? Foram momentâneas no momento da experiência e a minoria ainda dessas 8 teve uma continuidade, mas também logo remitiu, logo desapareceu. Tá? E, além dessas 8, tiveram algumas suaves, o que são mais comuns, né? Náusea, vômitos, uma leve agitação, né? Uma agitação de leve a moderada, mas que não chegou a ser realmente um problema grave, um problema maior. Tá? Mas mesmo assim, dessas 8, pelo que foi relatado, não houve nenhuma reação realmente grave. Né? Já é se compreendido que o LSD não existem estudos que mostrem um dano físico do LSD, né? As principais preocupações, os maiores riscos seriam do ponto de vista psicológico. Por isso eu achei que isso tudo é bastante interessante, né? Essa meta-análise aí dos noruegueses. Tá? Então, não foi usual para os pacientes, seguindo sua experiência de LSD, tornarem-se aceitando mais a si mesmos, né? Mostrar grande abertura e acessibilidade e adotarem mais... Assim, desculpem, né? Foi, na verdade, ao contrário, né? Os usuários de LSD tiveram mais abertura, visões mais otimistas, né? Para a resolução de problemas, para enfrentamento de problemas. Mas ainda são necessários mais estudos mais bem padronizados, né? Bem com rigor acadêmico, para que se possa ter, sim, para que a gente possa avançar também nessas discussões. Eu acho que, além da questão dos médicos estarem analisando o LSD, os psicodélicos nessas pesquisas, do ponto de vista biomédico, que é fundamental, é também muito importante que esses estudos avancem para outros campos, e estudos de campo, realmente. Né? Isso, a gente precisa ter uma legislação diferente, uma alteração nessa legislação que hoje é muito ruim para o pesquisador e é muito ruim para as pessoas, né, que é o que mais importa para a saúde das pessoas e sua qualidade de vida. Então, esses estudos sofreram um problema de... eles tiveram todos uma dose, por exemplo, muito alta de LSD e não tiveram uma variação de dose para que pudesse também fazer essa comparação se uma dose mais alta é realmente mais adequada do que uma dose mais baixa. Né? Empregaram diferentes tratamentos dos dados, também de algum modo isso poderia influenciar, e também tiveram diferentes atitudes em relação ao sujeito pesquisado. Então, isso poderia afetar os resultados do estudo. Se alguém fez psicoterapia antes, sofreu orientação e o outro não teve orientação sobre LSD, isso provavelmente vai alterar os resultados e modificá-los. Tá? Então é isso, a gente já passou tempo aqui, valeu galera, e vamos continuar a discussão aí no Portas, valeu.